Já tá gravando. Agora tá gravando. Então, vamos lá, gente. Boa noite de novo. E a aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a expansão do território brasileiro, né? No território que hoje a gente tem como Brasil. Na aula passada, a gente falou muito sobre a monocultura, né? A cana-de-açúcar, como ela era importante, como ela trazia lucro para metrópole. Só que na aula de hoje a gente vai ver que além da cana-de-açúcar, existiam outras coisas, outros fatores econômicos aqui no Brasil. E esses fatores, eles vão estar plenamente relacionados com a expansão da América Portuguesa, né, do que a gente tinha como América Portuguesa. Então, na primeira página aí da apostila, né, eu coloquei um mapa, né, que mostra para vocês o Tratado de Tordesilhas, né, como ele dividia, vocês estão, se vocês quiserem eu posso apresentar a página aqui, tá? Se vocês quiserem eu posso também. Então, a gente tinha mais ou menos, né, essa divisão do Tratado de Tordesilhas, que dividia essa região da América Latina entre os espanhóis e os portugueses, né? Só que na aula de hoje, a gente vai ver um pouco dessa interiorização do mercado, né, das coisas, das produções que vão ser feitas aqui em solo que hoje a gente chama de solo brasileiro. E, pensando nessa interiorização, nessa expansão, a gente separa 3 pilares importantes para compreender essa expansão. Quais são eles? O primeiro deles é a pecuária, o segundo, as missões jesuíticas, e o terceiro, que vai ser o que a gente chama de entradas, e que depois, mais para frente, a gente vai conhecer como bandeirantes, né? Os que os bandeirantes vão fazer. Então, esses 3 pilarezinhos aí vão ser importantes. Isso aí, Marcos. Eu não enxergo muito de longe, não, gente. Então, às vezes eu paro para ler aqui o bloquinho. Então, esses 3 pilares vão explicar um pouco para a gente como é a expansão da América Portuguesa. Para a gente que vai fazer vestibular, é muito importante a gente pensar que é dado como expansão, mas também como interiorização, porque vai sair daquela região mais da costa e vai para a parte... Oi, Elaine. Oi. Boa noite. Estamos ouvindo. Eu, pelo menos, estou te ouvindo. Então, Elaine, eu já comecei, tá? Já comecei aquela parte que eu te mandei ontem. Mas, se você quiser falar, você pode falar, tá bom? Então, eu só vou continuar, né? Como eu disse, para quem vai fazer vestibular, a gente pode encontrar isso como expansão da América Portuguesa, mas também como interiorização, né? Que vai sair da costa do país, né? E vai ir adentrando os sertões brasileiros, né? Então, inicialmente, a gente vai lembrar um pouquinho sobre a aula passada, quando a gente falava sobre capitanias hereditárias, né? Falávamos de sesmarias. Aí a gente vai pensar um pouquinho o que acontecia dentro desses territórios que eram doados como sesmarias. Então a gente vai iniciar agora com a pecuária, né? O que é a pecuária? Que é a criação do gado, né? E no Brasil, desde o início da colonização, já existia essa criação do gado. Não em número tão expressivo, era um número um pouco menor, mas já existia, porque servia para manter as necessidades. Por exemplo, quando a gente pensa no engenho, né? Você precisava de um gado que fosse levar as moedas, levar a cana para determinado lugar. Então, já existia esse uso do gado, mas ele não era tão expressivo como ele vai passar a ser, né, no contexto que a gente está estudando.
Só que é muito interessante pensar na pecuária e o que está relacionado para a expansão do território da América Portuguesa é que quando a gente cria o gado, né, o solo ele vai se desgastando. Então, quando começa a aumentar, né, o número de gados, fica um pouco difícil mantê-los na costa brasileira, porque na costa você está plantando açúcar, né, a cana-de-açúcar ali no Nordeste, e é muito importante, você precisa de um solo fértil para que aconteça essa plantação, tudo direitinho. Só que se você mantém muito gado ali, esse solo ele vai acabar sendo prejudicado. Então não seria legal ter o gado nessa parte. Então a coroa portuguesa, ela vai, depois de um tempo, ela vai criar como se fosse uma lei, que ela vai falar que a criação de gado teria que ser 80 quilômetros distante da costa. O que seria isso, né? Você pode criar gados, mas a gente não pode criar aqui na costa e vamos ter um espaço mais destinado a isso. Isso significa adentrar mais o território brasileiro, né? Então, os criadores de gados, eles vão começar a adentrar o que algumas pessoas chamam de sertão brasileiro, né? E isso é assim que se inicia um pouco, né, essa questão da pecuária. É interessante a gente pensar também que em dois expoentes da pecuária no Brasil, que vai ser o Rio Grande do Sul e a região mesmo do Nordeste. E a partir desse momento, o gado ele não vai ser mais só para subsistência, né? Não vai ser só para usado para carregar cana, para fazer pequenas coisas, né? Nesse espaço, nesse período, o gado ele vai passar a ser importante porque a partir dele você produz couro, o couro você vai fazer sapato, vai fazer chapéu, que vai ser coisas de uso pessoal e que vai ser muito importante. A carne vai passar a alimentar mais pessoas. Nesse período também, o que vai acontecer é essa questão de salgar carne, né? A carne seca. No sul vai ser o charque, mas no Nordeste essa questão de salgar a carne. Naquele tempo não tinha geladeira, as pessoas não tinham como guardar uma quantidade excessiva de carne. Então, o que eles começavam a fazer era a salgar essas carnes e, assim, elas terem mais durabilidade, né? Grande período de durabilidade. Então, o charque, a carne seca, os sapatos, o couro e algumas roupas, né? Vai ser, de certa forma, útil para as pessoas que estão dentro do território brasileiro. Então, não vai ser mais não vai ser somente a economia manufatureira do açúcar. Você vai ter também o gado e ele vai estar gerando uma estabilidade de vida para as pessoas que aqui viviam naquele período, né? E essa pecuária, ela vai passar aquela linha do Tratado de Tordesilhas, né, que a gente já tinha visto, que divide uma parte para Portugal e uma parte para Espanha. Então, com essa pecuária, os gados, as pessoas vão passar a cuidar do gado mais no interior, e aquela divisa, ela vai sendo algo mais, como eu posso dizer, algo mais teórico. Na prática, ela não vai existir, né? Na prática, ela não vai existir de maneira direta. Além desse aspecto, até aí tudo bem, gente? Vocês estão conseguindo entender? Estamos sim, professor. Tá bom. Além da pecuária, né, eu tinha falado das missões jesuítas. E para falar um pouco das missões jesuítas, eu até coloquei na apostila um pouco, para falar sobre as drogas do sertão, né? E o que seriam essas drogas do sertão? A gente vai pensar em período na região do norte do Brasil, né, na Amazônia, e é lá que os jesuítas vão estar em missão. Lembra que na aula passada, o professor Anderson tinha até falado que a colonização não era algo só econômico, tinha algo um pouco religioso também.
Então, os jesuítas, eles fazem um pouco esse trabalho, né, de catequizar indígenas, né? E com essa expansão do território, os jesuítas eles vão indo para alguns lugares diversos, né? A Amazônia é um deles, mas vai ter jesuíta no sul também, tá? Mas aqui, como eu estou falando das drogas do sertão, vamos voltar mais para essa região da Amazônia. E eles vão criar métodos de catequizar indígenas, né? O que é chamado de aldeamento, né? O aldeamento era o quê? Um território onde os jesuítas vão buscar indígenas, né, trazer indígenas para o lado deles. E é interessante pensar que eles vão estar o tempo todo querendo catequizar esses indígenas, mas não escravizar, tá? Não é uma escravização, é uma coisa de catequizar, de trazer eles, né, pro lado deles. Então, é interessante a gente sempre pensar nisso, né? Porque depois, quando a gente pensar nos conflitos com os paulistas, que a gente também conhece como os bandeirantes, a gente vai poder ver as diferenças do pensamento dos jesuítas e as diferenças do pensamento dos paulistas, né? Que, no caso, vão querer escravizar os indígenas. Então, no aldeamento, o que vai acontecer? A catequização vai ser, você, de certa forma, vai passar para o indígena, né, que o modo de viver dele às vezes não é muito legal, que ele vai, no caso, se converter ao catolicismo, né, mas, além desse caráter todo religioso, é interessante pensar também o caráter de trabalho, tá, porque os indígenas, eles não vão ser escravizados, mas eles vão trabalhar para os jesuítas. E quando a gente fala de drogas do sertão, a gente fala de mão de obra indígena, trabalhando para extrair, né, essas drogas. E não é droga de fazer droga nesse conceito que a gente tem hoje. É mais algo semelhante à especiaria, né? Castanha do Pará, cravo, é algo assim, tá? Então, eles vão estar trabalhando, extraindo isso para os jesuítas e, ao mesmo tempo, que eles vão estar dentro do aldeamento. E isso mostra também, né, a maneira... Peraí que eu me perdi um pouquinho. Tá. Isso mostra como as missões jesuítas, elas impactaram, de certa forma, nessa expansão do território brasileiro. Até aí, tudo bem? Tudo sim. Obrigada. Então, além disso, outro aspecto que eu já tinha dito no início também é sobre as entradas, né? Os que dos paulistas, né? Que são o quê? O que são isso? A gente vai pensar na capitania de São Vicente, né? Como um território, como estava mais a sudeste, não era um território que tinha uma produção açucareira, né? Era um lugar mais que não tinha essa produção açucareira e não tinha muito essa ligação, né, com o exclusivo metropolitano, eu não sei se vocês sabem o que é isso, né? O exclusivo metropolitano é um pouco o pacto colonial, né? Que na colônia você ia produzir as coisas e essas coisas seriam enviadas para sua metrópole, no caso. Só que em lugares que não tinha essa produção de açúcar para enviar, as dinâmicas eram diferentes. Eram lugares mais pobres, digamos assim. Lugares que o mercado era mais interno, não era externo. Era mais interno, né? Como eu disse, na apostila tem uma parte que até que fala que o mercado deles era vender doces de banana para os espanhóis. Eles não tinham um contingente grande de coisa para vender. Era algo mais simples. Então, essas pessoas, né, esses homens, né, que muita gente conhece como paulistas, eles vão começar a desbravar. Como eles não tinham muito a perder no território deles, eles vão começar a desbravar outros territórios, vão começar a andar por outros territórios. Mas, quando a gente fala sobre isso, a gente tem que pensar em dois grupos distintos, que vão ser o que a gente
conhece atualmente como bandeirantes, que são o quê? São grupos particulares, privados, que vão fazer essas expedições de adentrar os territórios, seja na caça ao ouro, seja na caça ao indígena, seja por outros fatores. E tem também que vai ser o outro grupo, né, que vai ser mandado pela coroa portuguesa, né, que não vai ser algo privado, vai ser algo da coroa. A coroa precisa que se procure pedras preciosas, metais preciosos. Então, eles vão mandar alguns grupos também de homens, né, nessas entradas, para procurar isso. Mais para frente também, esses homens vão começar a procurar quilombos e outras coisas que seriam mais para manter a ordem. E tem esses grupos mais privados, mais particulares, né, que é interessante pensar nesses dois grupos. É muito importante a gente saber um pouco distinguir quem são eles, porque há certa diferença, né? Mas, então, quando esses bandeirantes, eles vão se adentrando ao território, eles vão na tentativa de procurar indígenas. Por quê? Porque a mão de obra do escravizado negro estava muito alta, o valor estava muito alto. A gente vai entender um pouco disso mais para frente, quando a Irlane for falar sobre a invasão holandesa. Mas a mão de obra negra estava muito alta. Então, esses paulistas, eles adentravam e ia procurar indígenas, porque se você pega indígenas e vende como escravizado, ele vai sair mais barato, mas ao mesmo tempo eles vão estar ganhando dinheiro com isso. E é muito importante aqui a gente frisar e não esquecer que mesmo quando a gente tem a escravidão negra do Brasil, o indígena ele não deixa, né, de ser visto também como escravizados pelos colonos, como escravos pelos colonos. Eles podem ser escravizados. Apesar dos jesuítas não quererem isso, para os colonos, isso é possível, viu? E isso também vai ser um dos motivos do conflito, né? Porque quando esses colonos, eles vão ter preferência em caçar os indígenas que estão aldeados, porque é muito mais fácil você ir num território que você sabe que vai ter indígena, e esse indígena já vai estar, de certa forma, acostumado com o português e com a dinâmica, né, da sociedade colonial, porque quando o indígena ele é aldeado ele aceita, né, entrar nesse aldeamento dos jesuítas, ele, de certa forma, para ele fica mais fácil, né? Ele já está mais inteirado no mundo colonial, nas perspectivas coloniais, né, de sociedade. Então, esses colonos, eles vão ir para esses, né, fazer viagens, expedições, para chegar até esses locais, né, esses aldeamentos jesuítas, na intenção de pegar esses indígenas e usá-los, né, para vender, usá-los como mão de obra, entre outros aspectos. Pode falar, Moraes. O papel dos jesuítas, além de catequizar, era assim, tipo assim, amansar os índios. Qual que era o papel, essencialmente, dos jesuítas? Você ouviu? Ouvi sim, tá? Então, os jesuítas, né, a gente tem que pensar neles primeiramente como católicos. Eles são representantes da Igreja Católica no território colonial, né? Então, o principal ideia deles é criar mais cristãos, porque se a gente for pensar lá em história geral, o que está acontecendo na Europa nesse período, é a reforma protestante, né? Então, a Igreja Católica, de certa forma, ela está perdendo muitos fiéis. Então, quando ela vê esse território colonial, né, o que ela vai pensar? Poxa, é um território com novas pessoas que podem se tornar cristãos. Podem se tornar cristãos. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai catequizar ele, entendeu? Então, a ideia dos jesuítas é mesmo essa catequização,
catequização. Só que não somente, né? Porque, como a gente vê, de certa forma, dentro dos aldeamentos, os indígenas trabalhavam. Então, por mais que a ideia principal seja a catequização, o mundo colonial, ele, de certa forma, precisava de um trabalho, de um desenvolvimento de trabalho, de estar fazendo alguma coisa. Então, você vai ser cristão, mas o indígena não pode viver da mesma maneira que ele vivia antes, que tinha a mesma ideia de caça, a mesma ideia de produção. Então, ele vai ter, de certa forma, que se adaptar à questão da produção colonial. Então, quando eles estão dentro desses aldeamentos, eles passam a trabalhar também, entende? Os jesuítas, eles catequizam, mas, ao mesmo tempo, para estar inserido dentro dessa sociedade, os indígenas, de certa forma, vão ter que começar a trabalhar. Entendeu isso, Moraes? Entendi, obrigado, professora. Mas não era algo assim, não era um trabalho escravo, né? Porque a história relata que uma das dificuldades de escravizar os índios era porque eles não se sujeitavam a isto. Né? O temperamento do índio é diferente, digamos assim, do negro, né? Então, há um viés nesse sentido. Eu quero que você esclareça isso. Então, quando ele trabalhava lá com os jesuítas, era de uma forma espontânea ou era uma situação assim também degradante? Tá bom. Então, eu estava pensando que alguém fosse fazer uma pergunta semelhante a essa. Estava até conversando com um amigo meu que pesquisa um pouco religião, né? Aí para pensar um pouco mais essa questão dos jesuítas. Mas, quando a gente pensa em trabalho, né? Em mundo de trabalho, né? Porque o trabalho tem o trabalho escravo, tem o trabalho livre, tem o trabalho assalariado. Então, nesse contexto, a gente não pode ver deixa eu formular isso para falar melhor para você. Mas, assim, diferentemente do trabalho escravo, que o negro estava sendo submetido nas plantations, o que acontecia nos aldeamentos é diferente, é um trabalho diferente. Mas não quer dizer que dentro desse trabalho também não haveria exploração, porque quando a gente fala em trabalho, né, em ter alguém para trabalhar, a pessoa pode trabalhar num dos melhores lugares do mundo e, de alguma maneira, ser explorada, entende? Então, Moraes, é muito interessante a gente pensar como coisas completamente diferentes. A escravização com os aldeamentos dos jesuítas, tá? Eles estão ali mesmo para ser catequizados, principalmente, a principal fator é a catequização, só que no momento que eles começam a fazer mais parte, ser mais atuante no mundo colonial, eles precisam fazer alguma coisa. Então, aquela dinâmica de trabalho indígena que eles tinham, né, do modo de viver, vou pescar, fazer certas coisas, ali, naquele mundo do aldeamento, já não fazia mais sentido. Então, eles tinham que ter um trabalho diferente. E o trabalho, nesse caso, quando a gente fala da região norte, era a exploração dessas especiarias, né? Que, de alguma maneira, os jesuítas iam utilizar para vender e outras coisas. Mas não é escravidão, tá? O que acontece nos aldeamentos é um trabalho, não quer dizer que é o melhor trabalho do mundo, mas também não é um trabalho, é um trabalho degradante também, pode ser um trabalho degradante, mas não é uma escravidão, porque o lema dos jesuítas a ideia deles, a concepção de sociedade deles vai ser diferente dos colonos. Enquanto os colonos pensam em produção para gerar lucro, ali os jesuítas vão pensar de outra maneira, vão pensar numa maneira mais paternalista, vão tentar ser mais um pai para esses indígenas, né? Tipo, estão perdidos, vou ajudar eles, vão se tornar cristãos, né? Vão trabalhar e participar da vida aqui dentro do aldeamento, mas de uma maneira que seja condizente com o sistema colonial, entendeu? Entendi. Na verdade, o objetivo maior era convertê-los, né? Uhum, exatamente. A Irlane quer falar, olha.
Não, é só para complementar o que você já falou muito bem, para diferenciar, né, essa questão dos escravizados e dos indígenas, é a forma como cada um era visto diz muito sobre isso que o Moraes perguntou e sobre o que você está falando, Eloá. Enquanto o escravizado era visto como alguém que, assim, pela igreja, né, na concepção religiosa, o escravizado a escravidão, ela era aceita pela igreja como se os negros fossem destinados para aquilo, né? Quando vinham de uma figura, né? De alguém que pecou, então eles tinham, né, essa dívida a pagar. O indígena era visto como alguém inocente, como uma alma que precisava ser salva, que precisava conhecer, né, os dogmas cristãos, e por isso essa questão, assim, quando você disse paternalista. Então, a forma de olhar cada um dos dois grupos já diz muito como esses dois grupos eram tratados, ainda que não fossem tratados, né, respeitando as suas Bens, culturas, né, não eram bem tratados. né, as suas particularidades. Mas a forma como cada um era visto diz muito. Ao negro, a escravidão era destino. Ao índio, a salvação era o destino. Então, isso diz muito também sobre a questão até desse trabalho também, que o Moraes acabou perguntando. Exatamente. Exatamente, né? E é muito aquela coisa, né? De falar, porque o indígena não era muito suscetível e o negro era suscetível à escravidão. Não é muito por isso, por esse viés. É mais mesmo em relação à igreja, né? A gente vai lembrar o que a gente falou da aula passada, no início da colonização, que a igreja tem um papel atuante nesse modelo de colonização. Então, se para a igreja o indígena ele era uma alma passível de se converter, o negro já não era. Então, nesse caso, não quer dizer que o negro ele era mais suscetível à escravidão. Ele foi escravizado, é diferente. Eu penso que o professor também falou algo no sentido de que a cultura indígena é uma cultura de liberdade. O índio, ele vivia solto aqui. Né? Então, ele caçava, tomava banho no rio, então ele não tinha regras. Né? E o negro, ele já vem de um histórico diferente. É um histórico de... Enfim, o professor me deu... Eu tive esse entendimento que o professor falou. Né? Porque o índio, a cultura indígena é muito diferente daquele negro que veio lá da região da africana. Né? Então, ele quis dizer isso. Então, por isso que o índio não se sujeitou à escravidão. Eu não sei se isso, pelo menos eu entendi isso quando o professor falou. A professora pode acrescentar alguma coisa nesse sentido. Então, o que você fala vai um pouco sobre essa questão de diversidade, né? Diversidade de povos. Mas, se a gente for pensar um pouco do continente africano, né, naquele período, você tem diversos reinos, diversos locais onde a relação do negro ela era diferente. Né? Você tinha sociedades que existia a escravidão, mas era uma escravidão doméstica. O que é a escravidão doméstica? Né? Não vou me alongar muito nisso, mas a escravidão doméstica é completamente diferente do que ocorreu nas colônias, seja portuguesas, colônias inglesas, etc. A escravidão doméstica era o quê? Lá, a pessoa, né, o negro que era escravo, ele não perdia o seu caráter humano. Ele não se tornava um instrumento de venda, que você vende e por aí vai. Geralmente era o quê? Você tinha guerras, e nessas guerras você tinha pessoas que acabavam se tornando escravos. E eles vão ser escravos dentro de algumas casas, mas eles não perdem o caráter de humano deles. Eles têm nomes, eles conseguem ter famílias, tá? É diferente da relação a partir do momento que uma pessoa é pega e colocada num navio negreiro e sendo trazida, né,
nesse caso que a gente está estudando para o Brasil. Estava estudando essa semana, né, para uma aula que eu tive, que fala um pouco sobre isso, sobre essa diferença. Né? A gente tem que pensar muito sobre essa diferença, porque tinha sociedades, né, no Senegal, por exemplo, de muçulmanos, e que eles falavam que não pode escravizar negros muçulmanos aqui. Então, quando a França, Portugal ia lá tentar pegar pessoas negras para escravizar, eles mesmos atrapalhavam, falavam, olha, não vai levar, não pode levar, não é assim que se leva. Então, há uma diferença muito grande. A gente tem que tomar muito cuidado, às vezes, na hora de falar, sabe? A gente tem que pontuar um pouco isso, para pensar que são povos diferentes, com concepções diferentes, mas isso não quer dizer que o negro vai ser mais suscetível a ser escravizado. Se a gente for pegar pequenos casos, a gente vai vendo, né, que não era assim tão simples, entendeu? Ok. Quer acrescentar, Elaine? Seu microfone. Não, de boa, tá ótimo, eu tô aqui te ouvindo e tá bom demais. Então, vamos lá, porque eu tenho que continuar aqui para a gente entrar nos outros assuntos. Então, né, eu vou voltar, a gente estava falando das entradas. Então, quando esses grupos, né, de paulistas, eles iam à caça do indígena, para eles era muito mais fácil eles chegarem num aldeamento que você já tinha todos os indígenas, de certa forma, amansados à vida colonial, do que eles saírem por aí correndo atrás de indígena que ele nem sabia onde estava, né? Porque era um território muito vasto. Então, eles não tinham muita noção de onde ia estar esse povo, e poderia ser povos bastante ríspidos para com eles, né? Que seria muito mais difícil você vender e colocar eles para trabalhar do que os povos já aldeados, que eles já têm uma dinâmica de trabalho, eles, de certa forma, já sabiam falar um pouco de português, se não português, sabiam falar um pouco de espanhol, então a comunicação era mais fácil, a maneira de trabalho era muito mais fácil também. E é daí que vai surgir esse conflito entre os jesuítas e os paulistas, né? O que a gente conhece também como bandeirantes. Porque, lembra que eu falei que os jesuítas, eles não escravizavam, né? Era mais métodos de trabalho. Os colonos, não, eles já iam querer escravizar. Então, quando eles chegavam, né, nesses aldeamentos, nesses locais, eles iam na intenção de pegar aqueles indígenas ali e levar para vender, para virar escravizado, e acabou. E os jesuítas não queriam isso. Na apostila de vocês, eu até coloquei uma foto, que eu vou até ler aqui, a legenda da foto que eu salvei aqui, que fala que na foto, deixa eu só abrir aqui de novo, porque eu acho muito importante falar dessa... acho que esse aqui. Que eu acho que são os povos tapuias, que eles, de certa forma, eles escaparam, né, da escravidão, estavam junto com os jesuítas, mas, na realidade, eles tinham... achei. A pintura retrata 1631, onde os colonos foram, né, buscar os indígenas que estavam aldeados. Então, você vê os jesuítas, né, tentando proteger esse povo, né, e os colonos, de certa forma, querendo pegá-los para escravizar. Eu anotei aqui que foram dizimados 15 mil, e foram apresados, né, foram pegos 60 mil indígenas. É muita gente. Então, é muito importante, quando a gente pensa em colonos, por mais que eles tenham entrado em alguns territórios, chegado em alguns territórios que são importantes para essa expansão, a gente não pode ver eles como pessoas simples. São pessoas que, de certa forma, estavam ali matando indígenas, estuprando, escravizando, buscando escravizar.
entendeu? E isso não vai ficar só também no âmbito do indígena, né? Mas para frente a coroa portuguesa vai começar, de certa forma, a pagar eles, né? Para o que chama de contrato, de fazer alguns contratos, para que esses paulistas fossem procurar quilombos, procurar tribos indígenas raivosas, para, de certa forma, manter uma paz, né? Então, tanto que eu coloquei na apostila aí sobre o Quilombo dos Palmares, que ele foi encontrado por um grupo de paulistas, e o homem principal, esqueci o nome dele aqui agora, não tenho aquele anotado aqui no meu resumo, mas depois que o Quilombo foi destruído, ele ganhou umas sesmarias e passou a cuidar de gado, né? Ter uma vida de boiadeiro, cuidar dos gados dele. Então, são pessoas, de certa forma, que faziam bastante mal para as pessoas, mas ganhavam sesmarias. O que eles faziam era velado, era aceitado. Por isso que eu coloquei também numa indicação de leitura lá embaixo, uma matéria que fala sobre o que fazer com as estátuas dos bandeirantes, né? Por que é importante a gente repensar na história, não vê-lo somente nessa construção de heróis da nação que desbravaram o território, mas vê-los como pessoas que faziam coisas ruins também. E é muito importante ter essa visão, né? Eu acho que é importante para quem vai fazer vestibular compreender um pouco sobre isso, sobre como a ação deles poderia ser ruim, poderia ser negativa. Tainá Santos levantou a mão. A senhora falou que tinha esquecido o nome, né, do principal bandeirante na invasão do Quilombo dos Palmares, Domingos Jorge Velho, na apostila, né? Muito obrigada, eu sabia que eu tinha anotado em algum lugar, mas depois que eu fui fazer o resumo aqui para a aula, eu esqueci. Mas muito obrigada, viu, Tainá? Então, eu vou passar já para Irlande, né, que ela tem bastante coisa para falar também, mas o que a gente tem que pensar sobre expansão de território, né, repensando tudo aquilo que eu falei, é a pecuária, né, que ela tem um papel muito importante, mas também pensar as missões jesuíticas, né, as drogas do sertão e o papel das entradas, né, dos colonos, que a gente vai conhecer também como bandeirantes. A gente sempre tem que pensar nisso. Mas é muito interessante a gente pensar essa coisa de expansão da América Portuguesa, que a gente pensa mais na ação daqueles que estão aqui dentro, né? Que vai muito além da questão de pacto colonial, de que todas as produções vão todas para Portugal e por aí vai. Tá tendo produção aqui dentro, tá tendo conflitos internos que são muito importantes que a gente estude, tá? Além disso, também, do que eu falei das drogas, do gado, a gente tem uma plantação de algodão, tem plantação de algodão em uma capitania, em algumas capitanias. E essa plantação, além de exportar, ela também era importante aqui dentro, porque fazia roupa para pessoas escravizadas. Eram roupas feitas com algodão para essas pessoas. A gente tinha o fumo, que era plantado nesses locais de pecuária, próximo a esses locais da pecuária, né? E o fumo era importante aqui dentro, né? As pessoas vendiam, tinha produção de aguardente, e essa produção vai impactar no mercado transatlântico de escravizados, porque vai haver essa troca, né? Tanto de escravizados aqui dentro, como para o continente africano. Então, é muito importante a gente pensar o Brasil colonial, né? Esse território de Brasil colonial, como um território que possuía dinâmicas muito próprias, além da monocultura e da venda do açúcar, né? Mais tarde vai vir o ouro e outros aspectos. Mas eu acho que agora é necessário a gente pensar nisso. É isso. É isso. Se tiverem alguma dúvida, gente, falem. Eu fiquei um pouco nervosa. Sua nervosismo não atrapalhou em nada, que sua explicação foi excelente. Muito obrigada, Tainá. Gente, hoje é aniversário dela, vocês sabem, né?
Parabéns, Eloá. Cadê a Isso. Não. Nossa, parabéns. Obrigada, E ela gente. não Muito falou nada com obrigada. vocês, eu que fui dedo duro. Foi, Erlaine. Parabéns. Você que foi dedo duro, tá? Ah, ela é uma graça. Muito obrigada, gente. Muito obrigada Parabéns, mesmo. professora. Obrigada, Moraes. Obrigada, gente. Obrigada. Eu fico sem graça. Ah, no dia do aniversário pode, gente. Ganhar parabéns, ué, e deve. A aula foi excelente, viu? Ai, muito obrigada. Você está muito bem. Muito obrigada. Nossa, gente. Olha o Henrique. Que idioma é esse, amigo? Por que que você é bilíngue? O que que aconteceu? Nada, pô, essa tá transliterado. Porque se eu colocar assim, ó, vou colocar do outro jeito, ninguém vai entender, ó. Calma aí, eu tenho que escrever porque o teclado aqui, ele muda, aí tem que saber qual é a letra, onde que fica a letra. Então vai falando aí que até eu achar as letras aqui é Que complicado. isso, gente. Eu tô adorando que a gente tem aluno bilíngue aqui, Elaine. É, Eu pois tô é, aqui no eu meu não posso- inglesinho, assim, só assim. macarrônico. Ai, gente, ó. Obrigada, gente. Ah, legal. Gente, vamos lá, vamos continuar. Eloá agora vai para as festividades. Não, eu vou ficar aqui ainda. Depois Tá eu vou certo. pra lá. Tá certo. Opa, Henrique, o que saiu aí? Que foi isso aqui? Essa é árabe? Quase lá, quase lá. É árabe, né, gente? Meu Deus. Caramba! Hebraico, hebraico. Hebraico? Menino, Perdão, amigo. Eu não sou muito boa de língua. eu desconfiei um pouquinho do hebraico, mas fiquei com medo de chutar. Ia chutar mesmo. Mas Cantemos e dancemos alegremente. Um dia de comemoração, não é mesmo? é verdade. Nossa, achei chique agora, hein? Ganhei parabéns em outra língua. Adorei. Muito. Gente, olha só, acabou o recreio, tá? Todo mundo já deu parabéns para Eloá. E Marcos, de onde vai sair o latim? Não é de mim. O máximo que eu tô conseguindo é um happy birthday. O pessoal tá aqui já indo pra lugares que não tá dando pra mim. Né? Não dá. Legal, vocês são ótimos, Olha, eu não vou me estender muito, até porque também chega no final do dia, a gente já está no cansaço. E hoje foi um dia que, assim, eu estou no computador do meu filho, porque o meu notebook não quis trabalhar. Meu resuminho, as minhas colinhas que eu estudei para dar aula ficaram no trabalho, mas enfim, a gente vai fazer um bate-papo, o Eloá está aí para continuar nos abrilhantando. Então, nossa conversa não vai ser uma conversa demorada, não. A Eloá falou de aspectos, vocês me ouvem e me veem, né, gente? A gente tem que fazer essa pergunta básica. Legal. A Eloá falou de aspectos internos, né? Esses aspectos internos mesmo, da pecuária, da expansão territorial. E a gente vai falar um pouquinho agora de aspectos externos, mas que influenciaram, né, também a formação e a construção daquilo que se chamou Brasil depois, né? Então a gente vai falar um pouco, começar falando sobre algumas invasões estrangeiras que aconteceram aqui no que se chamou de Brasil. E eu gosto de trabalhar muito com a conceituação, até porque eu preciso, né, ter meus parâmetros bem definidos. Então, o que a gente chama de invasão estrangeira? A gente chama de invasão estrangeira as tentativas de outros países de se estabelecerem aqui no Brasil. Grosso modo, é o seguinte: tem um lugar lá que os portugueses descobriram, né? Entre 10 mil aspas, que vocês já devem ter ouvido falar.
E a gente também quer um pedaço. Pode ser que tenha coisa boa lá, a gente quer um pedaço também. E essa é a maneira assim, mais simples, né, de falar sobre essas invasões, que nada mais era do que a tentativa de outros países de abocanharem um pedacinho desse território, né? E a gente tem invasões inglesas, holandesas e francesas, mas a gente se concentra em duas que tiveram maiores impactos, seja por tempo, né, de permanência aqui no território, seja pela influência que elas exerceram enquanto estavam aqui no território brasileiro. A gente se concentra mais nessas duas, na holandesa e na invasão francesa. Como antecedente, que também é uma forma legal de você estudar a história, né, ou estudar qualquer outra ciência humana, né, você entender o conceito e entender o que acontece antes, a gente tem primeiro a discordância do Tratado de Tordesilhas, né? O tratado foi feito, daqui para lá é meu, daqui para lá é seu, mas não ficou uma coisa consensual, totalmente consensual para os países participantes. Então, assim, sempre houve, né, essa discordância em relação ao tratado, embora ele existisse e fosse justamente para delimitar esse espaço, sempre havia, sabe, aquele vizinho que quer esticar a cerca um pouquinho a mais, sabe, os 10 centímetros. 10 centímetros não vão te fazer falta. Mas sempre houve essa discordância em relação a esse Tratado de Tordesilhas, né? Essa é a principal, né, um dos antecedentes. E, somado ao desejo dos outros países de abocanharem o território brasileiro, essa é o mote, né, o motim dessas invasões. Né, como... Opa, deixa eu tirar um despertador aqui. Bom, foi. Não, Moraes... Deixa eu ver o que o Moraes está... Eu saí um pouquinho, professora, desculpe. Porque até eu não tenho um entendimento completo disso aí. Eu vi esse texto aí. Tá, eu vou ler ele com calma e no finalzinho da aula a gente volta... Desculpe ter atrapalhado a aula da senhora. Não atrapalhou não. É pertinente, porque a gente fala... Está dentro do contexto que a senhora está falando. Aham. Tá. Sim, sim. Se não for atrapalhar, eu quero que a senhora comente. O Moraes, o que a gente precisa, né, eu não sei a fonte, né, de onde esse texto foi retirado, mas, enfim, o que a gente pode entender também é o que esse conceito de escravizado pode significar, né? A gente está falando de duas esferas não são complementares, mas elas não são iguais, né? Que eu acho que a Eloá quis dizer, e eu também quando pontuei, é que os índios, em relação aos indígenas, a questão de olhar os indígenas era diferente da questão de olhar os negros, né, que foram trazidos da África. Então, assim, eu acho que a gente precisa entender um pouco esse conceito de escravidão, né, do que é a escravidão, o que diz no texto da escravidão indígena, né, que seria a escravidão indígena, para a escravidão negra. Então, eu acho que isso aí seria um assunto que a gente pode a gente vai falar, né, vai ter aulas sobre escravidão, um assunto que a gente pode deixar para aprofundar também nessa aula, que aí vai ser um debate legal. Alguém levantou a mão? Eloá, pode falar.
Oi, Moraes. Eu não sei se eu acho que na hora que eu falei ficou um pouco confuso, mas eu não quis dizer que os indígenas não foram escravizados. Eles foram escravizados, a gente até falou isso na aula passada, se eu não me engano. Inicialmente, a escravização iniciou com a mão de obra indígena, mas aí por diversos fatores, como principalmente, né, na região nas regiões que os portugueses tinham colônia no continente africano, havia bastante pessoas negras que já sabiam trabalhar com açúcar. Então, para cá, com as dificuldades de se manter, né, a escravidão indígena, também vieram a mão de obra negra. Mas é muito importante a gente pensar que os indígenas foram, sim, escravizados, tá? Mas quando a gente entra no contexto da Companhia de Jesus, dos jesuítas, a intenção deles, em maneira alguma, é escravizar indígenas, tá? A intenção deles é princípios religiosos. E no princípio religioso, os indígenas são pessoas que estão perdidas e que precisam ser convertidas. Então, quando a gente fala de aldeamento e de indígena, dentro desse aldeamento, a gente fala em questão de catequese e trabalho, mas não é escravo, entendeu? Trabalho escravo é uma coisa, mas no contexto dos jesuítas não é trabalho escravo. No contexto do jesuíta é a catequese. A gente tem que sempre levar isso em consideração, porque os jesuítas são uma instituição e é uma instituição da igreja. Então, antes de lucro, a principal ideia é pegar almas para o rebanho. E o indígena não podia ser escravizado porque ele era uma alma para o rebanho do Senhor, tá bom? Se você tiver mais alguma dúvida, a gente fala mais sobre isso, tá bom? Não, tudo bem, muito obrigado. Eu lamento, viu, professora, porque tirei a senhora do trilho aí. Ah, Pode que isso, a continuar gente. com o assunto que a senhora vai ministrar aí. Desculpe, Ah, que professora. isso, não, a gente está aqui para conversar e é importante que não fique assim, que não fiquem dúvidas ou questões que possam ser assim, dúbias, né, que fiquem dúvidas mesmo. E enquanto a Eloá falava, e me lembrei aqui também, que a questão, até para a questão dos jesuítas, né, para com os indígenas, para além da catequização, era oferecer a civilidade, né? Um modelo de civilidade que era europeu e que, quando eles chegaram aqui, encontraram os indígenas, né, totalmente diferentes, né, do modelo que eles tinham, o modelo eurocêntrico, que a gente sempre volta para falar, é também civilidade, é trazer o índio para perto, é ensinar boas maneiras, é ensinar a vestir roupa, é ensinar a comer de garfo e colher. Então, a ideia também de ter o índio perto, né, e o índio é também força de trabalho, né, e tudo é essa mesmo. Então, para além de salvar a alma, é trazer a civilidade. E lembrando que o trabalho, ele é uma das assim, não é dogma, mas o trabalho é aquilo louvável pela igreja, né? O trabalho que dignifica o homem, é o trabalho que... Então, assim, colocar o indígena para trabalhar, ainda que fosse para fazer os serviços, né, que os jesuítas precisavam, também era uma forma de civilidade, né, daquela ideia daquele índio que não queria trabalhar. Então, é isso que a gente tem, né? Hoje a gente tem, o indígena é preguiçoso, quando a gente ouve algumas falas, né? A gente essa ideia, porque a relação do indígena com o trabalho era uma relação diferente, nem era trabalho, né? Ele vivia, ele caçava e comia de acordo com a sua necessidade, não era aquela mesma visão de trabalho do europeu e do jesuíta que aqui chegou. Então, são questões que a gente vai pontuando que vão corroborando aquilo que a Eloá falou da questão da escravização. Mas não tirou do trilho, não, Moraes. A gente está aí para conversar e se entender. Ok, obrigado, meu professor. Oi? Ok, obrigado. Valeu. Porque Então, isso é muito polêmico e isso gera uma série enfim, desdobramentos. Cada a gente ouve várias coisas. Eu penso que seria muito legal a senhora enfatizar esse tema numa aula. sim. Tá? O verdadeiro motivo, tá?
da escravidão indígena, se houve essa escravidão e por que a predileção foi pelos negros. Eu penso que seria interessante a senhora debater isso conosco, porque eu, por exemplo, eu tenho dúvidas com relação a isso, agora que eu estou esclarecendo com vocês. Sim, sim, é um tema muito interessante quando a gente puder abordar, envolver o tema da escravidão e a gente envolver essa questão dos indígenas também. E o Moraes e todos vocês, assim, e até você falou, né, de dúvidas quanto a isso, e até um ponto que a gente vai falar em relação também às invasões, né, as invasões e principalmente a holandesa, que eu vou falar mais para frente, de construção de uma identidade nacional. E aí a gente vai voltar nesse ponto, ô Moraes, desses mitos, né? Desses mitos que a gente aprendeu e na escola e eles foram passando, né? Eu já tenho 40 e poucos anos, enfim, eu aprendi de um jeito que eu tive que desaprender, né? E hoje, quanto mais a história se debruça sobre alguns temas, e principalmente sobre a história do Brasil, a gente vai vendo que as coisas não foram bem assim como a gente aprendeu. Não, mas a gente vai falar isso daqui a pouquinho. Vamos voltar lá para a invasão, né? A gente teve, eu estava falando, né, das invasões holandesas e francesas, e a gente tem a invasão holandesa, principalmente, que é a que eu vou comentar primeiro. Ela surge em função, né, dessa tentativa de abocanhar um pedacinho do Brasil, mas a Holanda se volta, né, para o Brasil também por causa da União Ibérica. Não sei se vocês já ouviram falar, já conhecem, sobre a União Ibérica. A União Ibérica foi um período em que Portugal e Espanha se juntaram, né, sobre um rei, né? Portugal e Espanha se uniram sobre o mesmo rei. Um rei da Espanha morreu e ele não deixou sucessor, então houveram guerras, né, disputas, né, de sucessão, e o último que reivindicou, né, o espanhol que reivindicou a coroa, ele uniu os dois impérios. Então, a União Ibérica é isso. Nada mais é do que a união entre Portugal e Espanha. E a Holanda estava em guerra com a Espanha, né? Então, quando os dois se juntam, né, Portugal e Espanha se juntam, a Holanda passa a ser, né, as colônias portuguesas passam a ser alvo dos holandeses também. Então, é por isso que a Holanda também volta seus olhos, né, para o Brasil, para além dessa tentativa de expansão de comércio e de descoberta de novas terras, ela se volta para o Brasil. A presença holandesa no Brasil ela foi bem grande, né? Eles ficaram aqui por bastante tempo, né? Deixa eu ver o período aqui. Cadê minha colinha? 1830, 1630, 624 até 654. Então, foi um tempinho considerável. E foi um tempo em que se estabeleceu mesmo um pedaço holandês aqui no Brasil, né? De criar território, de criar sedes de governo. Então, essa presença holandesa foi bem marcante no Brasil. E essa presença holandesa, ela contou também, né? 1630, isso. A gente tem alguns relatos 1630 oficialmente e já tínhamos algumas chegadas um pouquinho antes. Mas essa presença holandesa, ela teve também assim o aval, né, dos grandes também senhores de engenho, né? Eles isso mesmo, Marcos. Então
tinha esse aval, né? Existia um acordo, né, em que os holandeses lucravam, né, com essa produção de açúcar e os senhores de engenho também lucravam, né? Essa relação só começa a azedar quando a própria Holanda ela começa a impor sanções para esse açúcar. Então, é aí que os senhores de engenho começam a perceber que eles vão ter seus lucros diminuídos e eles começam a se tornar hostis a essa presença holandesa. Sim, sim, Moraes. Os holandeses eles trouxeram, né, muitas mudanças, né, para Recife, no sentido também de modernização, né? Aquele caráter civilizatório que eu já comentei, né, de transformar aqueles, né, os nativos em civilizados, né? E esse modelo europeu. Sim, sim. Eles passaram também, não foi só aqui, eles invadiram também outros lugares, né, que eram colônias portuguesas. Então, a presença holandesa, né, no país, ela foi bem marcante, né? E quando acaba, né, a União Ibérica, que a gente começa a ver também um pouco essa decadência, né, da influência holandesa aqui no Brasil. Eu vou falar um pouco dos franceses, porque eles também tiveram, né, menos tempo que os holandeses aqui no Brasil, mas também estabeleceram, né, o que a gente chamou de França Antártica, no Rio de Janeiro, e eles foram subindo, né? Em 55, eles criaram essa França Antártica no Rio, né? Depois, em 67, eles fizeram uma tentativa de dominar o Nordeste. Em 84, 584, eles foram expulsos. E, finalmente, em 1612, eles desistem do Brasil e eles vão criar lá, né, a Guiana Francesa, eles vão acima, né, do território e vão se estabelecer lá e criar lá fincar suas raízes lá. Agora, o interessante sobre essas invasões é aquilo que se cria em torno dela, né? A gente tem, eu nas minhas anotações que ficaram esquecidas no trabalho, a gente tem essas invasões, elas contribuem, né, vão ser usadas depois para a criação de uma identidade nacional. Porque o que a gente aprende na escola, Moraes, né, o será-se, né, que a gente sempre, ou o e se, né, essa é uma pergunta de 1 milhão, né, e para a qual eu tenho uma resposta de R$10. Porque não existe o e se na história, né? Na verdade é essa. E se ainda que, e pelo menos eu penso, e não sei, a Eloá depois pode se posicionar também, e pelo que a gente aprende, né, a colonização é colonização. Ainda que se a gente tivéssemos sido colonizados por espanhóis, né, por caso de holandeses, colonização é colonização. O colonizador não nos viu e não nos vê como pessoas. Eles nos veem como produto, como objeto, como algo a ser de quem e de onde eles podem lucrar. Então, assim, essa pergunta, ela é realmente uma pergunta que fica, né, e fica assim para o nosso imaginário, mas não acredito. Não acredito que seria diferente, não. Sabe aquela coisa do desejo, que você quer muito uma coisa e quando acontece, então isso assim, eu acho que seria mais ou menos por isso. A gente pensa que talvez fosse melhor, mas não, eu não acho que seja, não penso, não sou da opinião de que seria, porque não seria, não.
né? Obrigado, professor. Eu depois vou fazer um estudo dessas colonizações, os países que Portugal colonizou, os países que a Holanda colonizou, para me ver o que é desses países hoje. Aham. Eu penso que todos os países que foram colonizados e são colonizados até hoje, alguns vão receber benefício, né? Por isso, eu acho que a destruição dos mesmos é muito mais que os benefícios que os colonizadores trazem para esse país. Então, a gente não pode ver a colonização como algo que vai trazer benefícios, e sim muitos prejuízos. Sim, sim, Tainá. A gente pode perceber, Moraes, se você realmente for, né, estudar esse assunto, diferenças características de cada grupo colonizador, né? De estrutura, né? De estrutura, eu digo estrutura física mesmo, né? De urbanização, né? E tudo, mas o central, o cerne da questão, ele se manteve o mesmo. Né? Uma colonização da Espanha tinha tal característica, uma colonização portuguesa tinha tal característica, mas era tudo colonização. Uhum. Sim, Paulo Gustavo, não tem, a galera não tá boa, não. Não tá boa, não. A colonização por si só, ela não é uma, não é nada de bom. Né? A gente vê hoje, a gente tem exemplos que não é nada de bom. Então, essa questão do IC fica só para o imaginário mesmo. Oi, Eloá. Pode falar. É porque veio um amigo meu me dar parabéns e eu não sabia. Aí ele começou a me ligar, eu levei um susto. Mas, enfim, só para continuar, porque o nosso tempo está estourando, mas eu acho que quando a gente fala em colonização, a gente pensa em muito. Como eu posso dizer? Eu acho que há muito massacre, muita tristeza por cima da colonização. São povos que perdem sua identidade, né? Então, é por isso que eu até coloquei no bate-papo. E se não houvesse colonização, talvez nosso destino poderia ser completamente diferente. Várias culturas que são marginalizadas atualmente poderia não ser, né? Tipo assim, mas a gente, como é historiador, a gente não pode pensar em si. A gente pensa em possibilidades que são completamente diferentes. Mas é isso, tá? Rapidinho só. Enfim, agora o mais importante sobre essas invasões, e eu já vou caminhando para o final mesmo, é o seguinte: elas foram. A gente tem aquela questão, né, dos mitos. A gente tem um Van Jargen, que usou muito essa questão da colonização, das invasões, para se criar uma ideia de nação. Né? Na verdade, para que houvesse a expulsão, né, desses invasores, né, criou-se o mito de que senhores, né, classes diferentes, se uniram para expulsar, né, o invasor. Né? Então, o indígena, o branco, o negro, eles se juntaram para expulsar esse invasor mau, né? Esse invasor que queria roubar nossas terras. Então, essa situação da invasão, ela foi usada posteriormente para se criar uma identidade nacional que, na verdade, ainda não existia, porque aqui o Brasil, diferente, né, de outros países, em que se primeiro criou uma identidade nacional e depois, ainda que concomitantemente, mas logo em seguida criou-se o Estado, no Brasil havia o Estado e não havia a nação. Então, essa questão de pensar no invasor, né, igual eu falei, no invasor mau, e que foi expulso, e que todo mundo se juntou para expulsar esse invasor, ela nada mais é do que essa tentativa de criar essa identidade. Porque, na verdade, a expulsão desses invasores ela só aconteceu
por interesse de um grupo que não via mais, né, sentido em fazer essa parceria, né? A gente vê o caso da Holanda com o açúcar, com relação aos senhores de engenho, que enquanto a parceria era rentável para ambos, havia a conivência. Quando não a conivência, a aceitação, a partir do momento que não foi, eles deixaram de ser uma presença aceitável dentro do país. Oi, Moraes. Não é porque a senhora falou que a colonização contribui muito com a identidade daquela nação. Foi isso ou eu entendi errado? Porque aqui mesmo no nosso país, a senhora já foi no Sul, e muitas das vezes eu já levei grupos no Sul, porque eu trabalho com turismo, e quando eu levo esses grupos lá, eles falam assim, nem parece que a gente está no Brasil. Parece que a gente está na Europa. Por quê? Porque a cidade é muito limpa, né? O povo é muito educado. Enfim, são vários fatores que atribuem a essa situação à Europa. E nós temos um Estado brasileiro que foi colonizado por alemães, certo? Então, eu quero saber se isso interfere nesse sentido. Que aquela cultura e aqueles princípios, aqueles valores daqueles colonizadores podem ser repassados para as novas gerações. Não, o Moraes, essa mistura, né, de culturas, de modos de vida diferentes, ela não passa em branco, né? Então, o colonizador deixa um pouco de si, né? E esse si pode se caracterizar, né, por essas características mesmo, né? E ele leva também um pouco daquele povo, né? Então, aí, esse encontro de culturas, ainda que seja um choque, né? Porque quando o colonizador vem, o objetivo dele é realmente impor a sua cultura, e quando o colonizado vê o colonizador, né? Ele não pensa dessa maneira, né? A gente tem a história da Espanha, que, né, dos incas, maias e astecas, que eles eram receptivos àquele povo diferente que chegou, né, até certo momento, até perceberem que o que aquele povo queria era o que era deles, era massacrar. Eles eram receptivos, porque essa era não era a intenção, né? Eles tinham uma intenção e o colonizador outra. Mas o que você diz, né, em relação ao Sul, a gente tem, e a gente pode entrar em outro momento, e a gente pode falar também a questão da eugenia, né? A gente tem, em algum momento, no país, essa questão do embranquecimento, e o Sul teve, né, essa grande presença europeia mesmo, que às vezes você vê, né, nas representações, e que também são representações, né? Quando você vai no Sul, você vê, né, você vai nas grandes capitais, eu nunca fui, né, nunca fui ao Sul, que eu tenha de experiência viajar mesmo pela internet no Sul, mas existem também, né, existe um Brasil que não é esse Brasil vendido de algumas regiões do Sul, né, esse Brasil modelo europeu que existe no Sul. Existe um porte físico de pessoas, de mulheres, mas não é só isso, né? Não é só isso, né? E essa questão do embranquecimento, ela foi muito muito forte, né? Principalmente no Sul, e eu assim, acredito que por isso essas colônias se estabeleceram muito muito lá, e por isso essa diferença. Mas também eu penso que não me iludo, porque é o que se quer mostrar do Sul, né? Eu conheço algumas pessoas que também moraram no Sul e que falaram assim, Irlane, eu tinha uma visão totalmente diferente, essa visão de mulheres altas, louras e olhos azuis, achava que o Sul fosse tudo isso, fosse só isso. Mas a gente tem Brasil mestiço no Sul também. Enfim, o Marcos está falando que foi a região sul foi povoada por imigrantes europeus. Sim, se tornaram tradicionais. É isso mesmo, né? Eles
deixaram também a sua marca, assim como levaram também um pouco daquilo que eles passaram por aqui. Mas o que eu queria, até para complementar a nossa aula, que a gente está no finalzinho, é dizer sobre... Tainá quer falar. Oi? Tainá levantou a mão. Oi, Tainá, desculpa, não vi. Não, que isso. Assim, né, de certa forma, o Sul, né, assim, é um povo mais educado, tudo. É um certo tipo, assim, de preconceito com o resto do Brasil, né? Porque aí você eleva o europeu como melhor do que o povo brasileiro, em certa forma, assim, né? Era só esse comentário mesmo que eu queria falar. Sim, sim, é isso mesmo, né? A gente tem os nichos, né, de preconceito. Né? A gente vê aí o preconceito contra o nordestino, a gente vê o preconceito contra o baiano, a gente vê, né, o baiano é preguiçoso, o nordestino é isso, e o sul é bonito. E o sul é bonito, o sul é legal. Né? Enfim, faz parte, sim, o Tainá e galera, de mitos e de preconceitos que a gente foi aprendendo e foi interiorizando, internalizando, e que a gente tenta, sim, se desconstruir, né, para não repetir aquilo que nos foi passado, assim, sabe, só repetir e pronto, sem questionar, sem perguntar. Então, é isso que a gente tenta fazer aqui, é isso que a gente tenta fazer em história, né? A gente tenta realmente desconstruir para tentar construir. E sempre pensando que as coisas não são naturais, né? Nada é natural, tudo é construído. Se a gente pensa que o nordestino, que o baiano é preguiçoso e que o sul é bonito, existe uma intenção de que seja assim, né? Se a gente pinta um Brasil, né, de que negros e índios e brancos se juntaram para expulsar holandeses e franceses e que era tudo muito bonito, é porque a gente, em algum momento, foi interessante, foi bom que se pintasse esse quadro, né? A gente volta, né? É impossível não voltar no Brasil, né? Na questão do preconceito, né? Da questão do racismo. Nós não somos racistas, né? Quis que a gente pintar essa questão dessa democracia, desse país muito lindo, tudo muito bom, para reforçar a nossa identidade. E é esse reforçar dessa maneira que coloca os nossos problemas debaixo do tapete e não permite que a gente veja as nossas feridas, que a gente reconheça e que a gente as trate. E se isso não acontecer, a gente nunca vai, isso vão ser sempre feridas abertas que vão sempre nos assombrar. Sim, né? O pessoal acha que em Penedo é muito chique. Eu vou para Penedo, como se tivesse, né? Penedo não é Brasil, Penedo é outro lugar. Penedo não é Volta Redonda nem Barra Mansa. Penedo é Penedo. Mas, enfim, é também uma pela presença europeia. A presença europeia colocava tudo como muito chique. Vê? Olha só. Mas, Eloá, diga, para a gente finalizar também. Para finalizar, eu queria falar que lá na frente, quando a gente vai estudando o início da República no Brasil, né, a gente vai estudar um pouco de Era Vargas, aí a gente vai falar um pouco também dessa questão de... Nossa, esqueci a palavra mesmo. Aquela palavra, meu Deus, que é branqueamento, isso. Política de branqueamento da sociedade. Isso tem muito a ver com esse discurso que a gente tem hoje, de que lugares colonizados pela presença alemã, pela presença finlandesa, é legal, é limpo, é ótimo, e os outros lugares nem tanto. Então, quando a gente for começar a falar um pouco sobre isso, acho que vocês vão ver isso um pouco também nas outras disciplinas, mas a gente vai começar a entender como que foi criado esse pensamento racial brasileiro, né? Essa coisa que fala aí que a gente vive numa democracia racial, e não é bem assim, né? Hoje a gente está aqui nessa aula no dia 13 de maio, né?
A escravidão, ela acabou, mas a gente ainda luta por muita representação racial. E é muito importante a gente estudar bastante sobre essa questão de políticas de branqueamento, para a gente ver, né, que não é porque um local foi colonizado por tal país que ele vai ser melhor que o outro, né? A colonização, ela nunca é algo simples, algo fácil. Ela é algo que massacra culturas e a gente tem que ver isso também, não só pensar como algo positivo. Mas era só isso, que a gente está acabando. Gente, olha só. Eu me empolgo. A gente não falou ainda, né, sobre essa queda ainda da produção de açúcar, que vai dar origem, né, ao ciclo do ouro, enfim. Mas isso é um assunto que pode ficar perfeitamente para uma outra aula, porque a conversa foi muito, muito interessante. Eu estou satisfeita com o nosso bate-papo, com a interação de vocês, né, e feliz de participar. Eu fiquei sumida um tempinho, muito trabalho, mas é bom estar de volta, é bom ver vocês, e a gente pega o gancho do ciclo do ouro na próxima aula, que não é problema também não. Tá? Eu acho que eu já me dou por satisfeita com a nossa conversa de hoje. O que vocês acharam? Foi muito bom, professor. Muito pertinente. A gente aprende melhor assim, interagindo. Pois é, né? É tão legal não ficar preso a conteúdos e a conceitos e nada engessado. Ainda bem que vocês dão essa liberdade para nós, né? E vocês são ótimos, questionando e dando, né, opiniões, e é assim que a gente aprende. Aprendemos nós todos. Eu acho que a gente pode ficar por aqui. O que vocês acham? Que horas que é o bolo do Eloá? Cadê o bolo? Cadê o parabéns para você? O bolo é virtual? Parabéns para Eloá, galera. 0, eu tô fazendo 0 anos, mas tudo bem. Mas, gente, é sério, antes de encerrar, queria falar que eu falei aqui no bate-papo aqui pro Moraes que eu tenho um texto, que na hora que eu dar aula, eu até levantei, que eu fui buscar um livro, porque eu sabia que eu tinha alguma coisa. Eu vou escanear ele é só 4 páginas, porque ele é de um dicionário, então ele é pequenininho, mas para quem tem dúvida no assunto, igual o Moraes teve, eu posso mandar, mas também se tiver dúvida em outros assuntos, vocês falam que a gente traz um material diferente, traz alguma coisa, nem sempre vai dar para a gente abordar aqui dentro, porque a gente não tem muito tempo, mas isso não quer dizer que a nossa aula acaba quando a gente fecha o Google Meet, tá? Qualquer dúvida, vocês mandam lá para a gente pode mandar material para vocês estudarem, por isso que sempre nas aulas a gente deixa algumas diquinhas, algumas coisas super legais para vocês acessarem, que pode ajudar muito no estudo de vocês. Queria dizer também para eles não desanimarem, né? Porque a gente está numa situação caótica. O Enem, falaram que não vai ter esse ano, mas a gente espera que tenha no ano que vem. A gente vai continuar aqui firme e forte, estudando muito, que eu quero ver todo mundo aprovado, que nem tem gente sendo aprovada até agora, o Roberto, eu vi no Facebook, tá todo mundo muito feliz, e a gente tá aqui para ajudar vocês, então qualquer coisa, vocês mandam mensagem, a gente vai atrás de material, a gente já deixa algumas coisas embaixo, e por aí vai. Eu acho que é isso, eu tenho que parar de gravar, vou parar de gravar. Pode encerrar a gravação, Eloá. Eu preciso lembrar, agora final mesmo, o Zezinho pediu para lembrar que sábado a gente tem, né, uma roda de conversa sobre relações internacionais. No dia 15, vai ser de 4 até 5h30. Quem puder participar, né, vai ser pelo Google Meet, ele deve colocar no grupo lá de alunos. Vocês também estão convidados. E é isso, galera. Eloá coloca no Classroom para a gente poder olhar. E a gente estuda para Enem, a gente estuda para